Vamos ouvir Alexandre Gonçalves, alemão, que é integrante da Comissão Pastoral da Terra. Agradeço, cumprimento a Leninha, em nome dos, cumprimentando os parlamentares, Samanta, Bia, cumprimento também a companheirada que está aqui participando, né, amigos e guerreiros. Também cumprimento a promotora Vanessa, os companheiros que já falaram, representantes do governo e a Zélia. Eu queria, vou tentar ser objetivo aqui, cumprir o tempo, mas eu queria trazer um pouco o olhar. Eu moro na comunidade do Aranha, né? Sou da Pastoral da Terra. Eu queria trazer o olhar micro, o olhar lá da comunidade, né? E um pouco a experiência que a gente vem enfrentando com relação a esse desafio. As análises, as coletas foram feitas em julho, né, de 2021. Logo no início do ano começaram a sair os resultados, né? Eu fiz parte da amostra, eu, a minha companheira e a minha filha. E logo no início do ano começa a sair o resultado das análises. Então recebemos uma carta pelo correio. Na hora que eu abro, está lá, eu contaminado de arsênio, a minha companheira de arsênio e manganês e a minha filha de chumbo, né, de 6 anos de idade. O índice de chumbo 2,8 vezes maior do que o índice tolerado e permitido. Então, como na minha casa a gente recebeu essas informações e outras pessoas que fizeram parte do estudo também, então, foi um momento assim de pânico. Ela falou, meu Deus, o que nós vamos fazer? Vamos arrumar as malas e vamos embora daqui. Mas aqui são tantas crianças que vivem aqui nessa comunidade, né? Então foi um momento de pânico, sem saber o que a gente ia fazer. Então a comunidade começou a se organizar, discutir, entender, né? Teve reuniões do projeto Bruminha, não sei exatamente, que representantes da comunidade participou e trouxe outras informações também, que a gente foi fazendo o quebra-cabeça. Então, a comunidade do Aranha, para o pessoal que não conhece lá ter uma ideia, então foi feito 4 comunidades. O Tejuco, que ela é bem próxima ao Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira, que está quase dentro do Córrego do Feijão, e Córrego do Feijão, e Aranha. Aranha é o lugar mais distante. Nós estamos mais ou menos a uns 7 quilômetros da onde passou a lama. E, por incrível que pareça, e os dados, quando a gente foi analisando os dados, graças a Deus que teve esse estudo, né, a gente parabeniza aqui o esforço, né, das pesquisadores e das pesquisadoras do Estado para poder realizar esse estudo. Quando a gente foi analisando o estudo, a gente foi ficando cada vez mais apavorado. Por exemplo, tem um dado lá que diz que 100% das crianças tinha algum metal pesado no sangue. Então, que estavam abaixo do valor recomendado. 50% das crianças tinha metal pesado no sangue acima do valor recomendado. E no Aranha era o lugar que tinha mais concentração. Né? Por exemplo, eu trouxe alguns dados aqui, não sei se eu vou achar eles, mas a Aranha foi o que mais deu arsênio nas crianças. Né? 50% das crianças tinha arsênio no sangue acima do valor recomendado. A partir daí, a gente começou a cobrar uma série de coisas. Fez uma tal da Carta do Aranha, que depois entrou Tejuco e Melo Franco e Tejuco, porque a ideia não é só discutir a comunidade, mas discutir toda a região. Né? E nessa carta, a gente pede lá, nós queremos uma reunião urgente com os comprometentes, com o sistema de saúde, porque a gente quer participar, quer saber o que está acontecendo. As mães reuniram, né? Tem exame, tem análises lá na comunidade que tem criança que tem 4 metal pesado acima do valor recomendado. A mãe relatando que foi dar banho na criança, caiu os cabelos da criança, não sabia o que era. Então, enfim, é uma situação muito complexa, né, vamos dizer assim, de pânico, de incerteza. Vou tentar ser mais rápido agora. A gente pediu para fazer essa reunião. Até hoje a reunião não aconteceu.
Uma reunião lá na comunidade, a comunidade que foi a mais atingida, assim, que os resultados foram mais complexos, né? Índices maiores. Até hoje não aconteceu. Então, nós participamos desses espaços que a Zélia falou, que foram importantíssimos, né? A gente acha que é por aí mesmo, tem que continuar, só que é um espaço no nível municipal. Nós precisamos pensar nas consequências lá na comunidade. Então, a gente solicitou para os comprometentes, essa reunião até hoje não aconteceu. Então, o que a gente analisa? Que esse modus operandi do Estado com a Vale, com o governo de Minas, dos entes federativos, ele continua no sentido de que as pessoas não vão participar desse processo. Como foi feito o acordão, né? Ou seja, esse mesmo padrão de definição dos TACs, dos acordos, sem a participação da comunidade, ele está continuado. É como se a gente vivesse num estado de exceção. É como se a gente vivesse numa suspensão da democracia, ou então uma coisa tipo um poder tutorial, que outros vão decidir a vida da gente, né, nas comunidades. Então, Zélia, se não tiver uma participação mais efetiva da comunidade, e eu elogio, a Zélia sempre frisa, gente, nós temos que convidar mais gente para participar, movimentos organizados e não organizados. Se não tiver um método que a população local realmente consiga construir os processos, esse projeto não vai avançar. Não vai avançar. Eu dou um exemplo aqui. A Promotoria de Saúde de Brumadinho fez análise de água na comunidade. Fez 13 análises, né? Só que não conversou com a gente antes. Então, por exemplo, você tem um lugar lá que você vai pegar a água que sai da torneira, ela sai preta. Tem um lugar lá que a água sai marrom. Tem um outro lugar que ela sai branquinha, transparente, linda. Então, esse saber da comunidade, esse conhecimento da comunidade, ele tem que ser incorporado nesses processos. Então, por exemplo, se a gente pode imaginar, será que essas crianças que deram os índices de arsênio, de metal pesado no corpo, né, acima do valor tolerado, que a gente diz que está contaminado, né? Será que é possível a gente fazer um mapeamento? Será que elas estão numa determinada região que recebe mais exposição ao vento? Porque a gente está a 7 quilômetros do Córrego do Feijão, só que da nossa casa a gente olha assim e vê o Córrego do Feijão. E tem uma circulação de ar muito forte por ali, né? Então, é um apelo e o que a gente está pedindo um requerimento, né, para que seja reforçado esse nosso pedido de ter uma reunião na comunidade, com todos os comprometentes, com o sistema de saúde. Outra questão, o ambiente está contaminado. A gente pode até discutir se as pessoas estão contaminadas ou estão expostas, mas o ambiente está contaminado. Se 100% das crianças que fizeram análise têm algum metal pesado no sangue, quer dizer que o ambiente está contaminado. E a pergunta é, de onde está vindo essa contaminação? Né? Então, ela está vindo do ar, ela está vindo da água. A gente, não vou detalhar aqui, mas fizemos vários documentos, eu vou deixar aqui, vou protocolar aqui com vocês, pedindo essas informações. Até hoje elas não foram dadas para a gente. Os comprometentes fizeram uma carta de resposta dizendo assim, pega lá num documento do SUS Vigilância, né? Pega lá num documento que tem as análises. Pega da Arcades, que é uma empresa contratada da Vale, dentro do acordo, para poder fazer também os estudos. Eu fiquei lá uns 2 dias estudando isso. Não tem dados do Aranha. Não tem dados do Aranha. Os dados do Aranha que tem são essas 13 análises que foi feita, as análises da AEDAS. Então, o que a gente traz aqui, o outro requerimento, é que seja feito um monitoramento aprofundado, permanente, do Aranha e das outras comunidades também. Uma quinzenal que faça as análises, né? A análise do ar, porque, como disse a representante da EDAS, fizeram uma análise do ar, a comunidade do Aranha é a que deu o índice mais elevado de arsênio. Então, possivelmente, isso está vindo do ar. E quais as medidas que a gente vai tomar para precaver a vida dessas crianças, né? Então, mais um requerimento é que seja feito um diagnóstico aprofundado disso. E a gente fica... E a comunidade, o Aranha,
Ô, lugar bom esse, viu? O Aranha, ele deu um nó na geografia dos atingidos que o Estado está usando. Porque eles dizem assim, é atingido indireto, é atingido direto, é zona quente, é zona fria, isso, aquilo. O Aranha deu um nó nessa matemática. Porque quando a gente vai analisar os dados do SUS Vigilância de água, ele pega a água de onde? 100 metros do Paraopeba. Nós estamos a 1 quilômetro do Paraopeba, de um lado. Do outro lado, nós estamos a 7 quilômetros do Córrego do Feijão. Então, essa matemática misturada com geografia, de quem é mais atingido, quem é menos, o caso do Aranha mostrou que isso é ineficiente e que precisa alterar. Quando a gente vai estudar os documentos, assim, é atingido indireto. Então, atingido indireto é o quê? Ele não pode receber água? Né? Os dados da Fiocruz estão mostrando que os lugares onde recebe água, a contaminação de arsênio nas crianças é menor. A Aranha é a única comunidade que não recebe água. Todas as outras recebem. E o índice de arsênio é maior no Aranha. Então, nós queremos água. Até hoje, não chegou uma gota de água mineral, nem para a escola. Nem para a escola. Meu tempo já acabou, né, Heleninha? Aí que é tanta coisa. Nem para a escola chegou. Mas a Vale, ao mesmo tempo... O que ela fez no Aranha? Recentemente, ela comprou uma fazenda lá no Aranha, que era uma fazenda, que era um lugar comunitário que as pessoas visitavam, que tem moinhos. Ela comprou a fazenda, destruiu a fazenda. Olha a violência simbólica que é isso. E, ao mesmo tempo, não conseguiam levar água para as crianças. Né? Então, são essas contradições que a gente vive dentro desse contexto aí de desastre. E, para fechar aqui a minha fala, lembrar... mais um elemento do que o Marquinhos trouxe, a questão do Rodoanel, né? Que é mais um avanço na estrutura da região para favorecer as mineradoras. Lembrar que a gente precisa pensar numa política de proteção das comunidades. As comunidades têm que ser protegidas, gente. É criança que está ali. Você vê a comunidade do Tejuco, tem que ter uma proteção. As empresas estão querendo destruir tudo. Já estão minerando do lado da casa das pessoas. Nós só temos proteção para o capital. É só a Vale que está protegida. Quando a gente questiona e fala assim, por que a Vale está podendo comprar? Ela comprou ela é dona de mais de 140 propriedades em Brumadinho, propriedades rurais, fora as urbanas, que ela também está comprando quase tudo. A gente questiona mas como pode uma empresa assassina que matou 272 pessoas comprar o município inteiro? Mas é a propriedade privada. Ou seja... Nós criamos uma proteção do capital. A Vale está lá, linda, ganhando milhões de dinheiro, inventando um monte de mentira, né? Como isso aqui, dizendo que não existe contaminação no rejeito. Né? Ou seja, ela tem uma estratégia para não assumir os danos que ela causou. Então, a gente tem no Brasil um sistema de proteção das mineradoras, mas não tem proteção das comunidades. Gente, o que é isso? É um absurdo. Agora, nós vamos, além de lugares sacrificados, nós vamos sacrificar gerações também das crianças? Para fechar mesmo, olha, chegou uma pergunta aqui para mim. Por que os dados de Mariana, os dados da saúde de Mariana, até hoje não foram publicados? Né? E até uma sugestão de que se faça uma CPI da questão da saúde, tanto em Brumadinho quanto em Mariana. Mais ou menos, não sei se eu já falei do requerimento para levar água, né, para as comunidades. Também se o problema é o ar, e aí, quais as medidas protetivas, né? Acho que é isso. Muito obrigado e estamos aí à disposição para... Obrigada, Alemão. E a lama avançou qual dilúvio infernal. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não.